Neste tópico, vamos iniciar a compreensão dos espelhos esféricos, né? Então, a gente vai iniciar a compreensão dos espelhos esféricos. E veja, os espelhos podem ser planos, nós vimos, né, como que o espelho plano funciona. Ele pode ser asférico, ou seja, com formato cônico, ou seja, uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola, né? Mas ele pode ser também esférico. E geralmente os espelhos esféricos são mais fáceis de fabricar, né? Mais fácil fabricar uma esfera né, do que uma hipérbole, uma parábola, uma elipse, ok? Veja, vamos esquematizar aqui, ó. Os espelhos esféricos, eles podem ser, aqui é uma fonte de luz, eles podem ser convexos, aqui a superfície é esférica, né? Eles podem ser convexos, e nesse caso, veja bem, o foco, ele é o prolongamento, ele vai ser um ponto onde o prolongamento da luz, do raio refletido, vai encontrar, né? Então aqui a gente tem um espelho esférico convexo, né? Mas ele pode ser também côncavo, né? Ele pode ter a curvatura dessa maneira, de tal forma que o foco, né, o raio vai cruzar um ponto focal que está, veja bem, que está do mesmo lado da fonte, né? Mesmo lado da fonte. Então, aí a gente tem um espelho esférico que a gente pode chamar de côncavo. Muito bem. Vamos tentar entender geometricamente, alguns elementos importantes desse espelho. Vamos montar um outro esquema aqui. Aqui a fonte de luz. Vamos chamar esse eixo aqui de Y e esse eixo de X, ok? E vamos colocar aqui um centro de curvatura. E aqui a nossa esfera, né? A nossa esfera. E o ponto focal, veja bem, um ponto focal aqui, em algum lugar. Vamos descobrir, aqui é o raio, né? Essa distância do centro de curvatura até o vértice aqui, ó, é o raio. E essa distância aqui é a distância focal. Vamos tentar encontrar uma relação entre a distância focal e o raio, né? Tentar encontrar uma relação entre a distância focal e o raio. Então vamos partir da equação da seção circular. A equação de uma seção circular, ela é assim, ó, y ao quadrado, y em função de x, né? Y ao quadrado mais x menos r, um ponto x menos o raio ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação que a gente chama equação da seção circular, né? Chamar isso aqui de equação da seção circular. E veja, essa equação, se a gente abri-la, ela vai ficar assim, ó. Ela fica x ao quadrado menos 2x vezes r mais y ao quadrado igual a zero. Colocando nesse formato, né? Só abrir aqui um produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, passa o raio para cá, e aí chega nessa expressão aqui, né? Que é uma equação de segundo grau, né? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Veja, a equação da seção circular produz uma equação de segundo grau. E resolvendo essa equação de segundo grau, a gente chega nessa solução aqui, ó. Qual é a solução geral dessa equação de segundo grau, né? Ela vai ser o seguinte: o valor de x, né, vai ser quem? Vai ser r
mais ou menos o raio ao quadrado menos o y² ao quadrado. Usando o método de Bhaskara, né? Calculo delta, blá. Aí a gente chega nessa solução aqui. Mas veja, se o hemisfério estiver aberto, como nesse desenho, para o lado direito, imagina se a gente escolhe o hemisfério aberto para o lado direito, então o x menor do que r satisfaz essa equação. Vai satisfazer essa equação. Com o hemisfério aberto para o lado esquerdo, x maior que r satisfaz. Então, a gente escolhe aqui para x ser menor que r, escolhe a solução menos. Então, o x vai ficar r menos r ao quadrado menos y² ao quadrado. Então, essa daqui é a equação dessa seção, né? A solução dessa equação da seção, né? Da seção circular. Agora a gente faz o seguinte, vamos fazer uma expansão em série de Taylor. Para y0 igual a 0, né? Em torno de uma região onde o y0 é igual a 0. Fazendo a expansão na série de Taylor, veja bem, o x em função de y, vai ficar assim, vai ficar o primeiro termo é 0, o segundo termo, que envolve a primeira derivada, ela multiplica por um fator 0 aqui, o segundo termo é y² sobre r vezes 2 fatorial, que é 1, aí assim por diante, ou seja, aqui envolve a primeira derivada, a segunda derivada, assim por diante, né? De tal forma que o resultado final só vai preservar os termos que são múltiplos de 2, né? Com expoente múltiplos de 2. Então vai ficar assim, ó, y², primeiro termo, sobre 2r, mais um termo a quarta, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2 fatorial r, só confirmar aqui, 2 fatorial r, isso mesmo, mais o termo, veja que só os termos do expoente múltiplo de 2 é que sobrevivem. O termo terceiro aqui vai ser multiplicado por 0, o quinto e assim por diante, né? Aqui é 2 ao cubo vezes 3 fatorial, vezes r quinta e assim por diante, né? Muito bem. Não, aqui é 2 fatorial, 3, 4 fatorial aqui, né? Aqui é 4 fatorial, aqui é 6 fatorial, né? Muito bem. Então, esse termo aqui. Agora, veja bem, esses termos aqui, que nós vamos chamar de ΔX, o ΔX representa, veja bem, é a diferença, esse termo aqui é a diferença entre essa superfície circular com uma superfície aqui, ó, uma superfície parabólica. Então, na verdade, o ΔX representa essa diferença. E essa diferença é muito pequena. Ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena. Então a gente pode desprezá-la. Então ela funciona aqui como o erro, né? Vai ser o erro cometido ao considerar, né, somente esse termo aqui, ó, numa aproximação que a gente chama de aproximação paraxial. Então, na aproximação paraxial, a gente despreza os termos de ordem, né, de ordem superiores a 2, a gente despreza e considera somente quem? Somente o termo quadrático aqui, ó.
que é o termo de uma parábola, né? O termo de uma parábola. E o erro cometido nessa aproximação, ele é calculado por esse ΔX aqui, né? Que é uma expansão infinita, que é essa diferença entre a superfície circular e a superfície parabólica, né? Então veja, nessa região aqui, ó, na verdade o erro é muito pequeno, quase desprezado, né? Nessa aproximação paraxial. E é o que os fabricantes utilizam, né? Na verdade, né? Para poder produzir os espelhos esféricos. Ok? Muito bem. Mas veja, a equação de uma parábola, a equação de uma parábola, né? A equação normal de uma parábola com vértice V, né? Com vértice no centro, né? Aqui no centro, e foco com a distância F, ela pode ser, ela é assim, né? Essa é a equação da parábola, né? X é igual a y2, considerando o foco a uma distância f, né? Então, dessa comparação, a gente tira que, na verdade, o foco ele vai ser o raio dividido por 2, né? Ou seja, o foco está na metade do raio, quando a gente considera essa expressão, né? Então, daqui de baixo, né? Quando esses termos são iguais, então cada R vai ser 2F, né? Então F vai ser R sobre 2. Então veja bem, a distância focal, na verdade, para os espelhos esféricos, está na metade do raio, né? Que é, né? Do raio, que é a distância do vértice até o centro de curvatura. Então essa distância aqui, ó, na verdade, é a metade do raio, né? Isso é isso é importante e é curioso, né? A partir dessa análise feita para os espelhos esféricos, ok? Muito bem. Falta a gente montar a equação do espelho esférico, né? E aí a gente deixa para outra situação, né? Mas a gente já tem essa informação aqui, a gente vai partir dessa informação, que é uma informação muito importante, que é uma aproximação do espelho esférico para um espelho parabólico, mas quase esférico nessa região aqui, que é chamada de aproximação paraxial, onde a gente despreza esses termos, que são muito pequenos em relação a esse termo aqui. Por isso que a aproximação se torna uma parábola. Ok? Então, até a próxima!